Deus abençoe, pastor. A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs, que se encontram aqui no santuário, e também aqueles que nos acompanham à distância pela rádio evangélica, pela internet. Nesta manhã, olhando para o nosso boletim, vemos ali o pastor Marcos, seria aquele que traria a palavra. Ele vem numa sequência de pregações no livro da carta de Paulo para os Efésios, onde ele vem falando da igreja de Jesus. E eu ontem, orando ao Senhor, incomodado, querendo saber o que Deus queria falar com a sua igreja, tive por convicção de que Deus desejava que eu deixasse uma contribuição nisso que o pastor tem falado, nisso que o pastor tem nos trazido da palavra de Deus, da parte de Deus, quando ele fala de uma igreja relevante, quando ele tem nos trazido tantas palavras. Aqueles que são membros da igreja têm acompanhado à distância ou aqui no templo, têm visto o quanto ele tem se esforçado para nos despertar em nós, dia eu assim, aquele dom que está em nós. Porque quando fomos salvos em Cristo Jesus, nós fomos selados com o Espírito e nos foi dado capacidades espirituais para que cada um de nós seja útil no corpo do Senhor, na igreja de Jesus. E Ele tem trazido palavras no sentido de nos despertar e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, não vou eu aqui fazer uma sequência do que o pastor tem trazido, de forma alguma, mas desejo deixar essa palavra como uma contribuição naquilo que tem sido feito. E espero que abençoe sua vida, abençoe seu dia, possa abençoar a igreja como um todo, e aqueles que nos visitam, aqueles que não têm tido oportunidade de acompanhar, com certeza essa palavra não vai longe daquilo que você tem vivido como igreja, porque não é uma palavra que fala de organização. A palavra que o pastor nos tem trazido não fala da organização da Igreja Batista da Capunga, embora que esta organização seja muito importante, sim. Enquanto pastor da igreja, toda a organização que ele tem trazido, ministérios, conselho, a forma de organizar a igreja é sim muito importante. Mas o que ele tem trazido é uma palavra que fala do organismo, da igreja como organismo. A igreja que está espalhada sobre toda a terra, a igreja que nasceu no coração de Deus, e é dessa igreja que eu quero falar, e é sobre essa igreja que quero apresentar a reflexão nesta manhã. Essa palavra com certeza alcança a todos, pode ser a pessoa que tenha mais tempo de igreja, também aquela que se converteu ontem, pode ser aquela que está hoje se decidindo por Cristo Jesus, porque ela vem da parte do Senhor, quando falamos de organismo. Eu lembro, e eu falava no primeiro culto, que antes da minha conversão, eu me converti aos 25 anos, eu olhava para os chamados, na minha época, os crentes, e eu sentia no meu coração que eles tinham algo especial que eu não tinha. E de uma forma eu os recriminava, eu achava vários defeitos neles que eu não queria para a minha vida, mas tinha algo neles que eu desejava para mim. Quando eu sentava para conversar com eles, quando eu os visitava, tinha uma paz, tinha uma harmonia, tinha algo que vinha além da pessoa humana e que fazia bem para o meu coração. E é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa vida que é derramada na vida do ser humano, quando o ser humano sai debaixo da maldição do pecado, porque ele se rende a Cristo Jesus e o confessa como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que todo homem, toda mulher, quando nasce debaixo da maldição do pecado, nasce em rebelião contra o Criador.
Isso aconteceu lá no Éden, quando o primeiro homem pecou. Quando ele desejou ser igual a Deus. Quando ele desejou ter a sua vida dirigida por ele mesmo. Quando ele desejou não mais depender de Deus. Mas Cristo Jesus, enviado da parte de Deus, veio para pagar o preço por esse pecado, por essa rebelião, dando a oportunidade a toda a criatura a se voltar para o Criador e ter uma nova vida, tornar-se uma nova criatura agora reconciliada com Deus, e nesse momento ela recebe, diz a palavra, todos os que estão em Cristo Jesus recebem o selo do Espírito Santo, recebe a graça da presença de Deus e torna-se templo do Espírito Santo. E é justamente aí que é dado os dons, os talentos, é aí que aparece a virtude de Deus na vida do homem carnal. E é dessa virtude que o pastor tem falado, tem pregado, para despertar, para nos fazer repensar e nos fazer voltar os nossos olhos para a palavra daquilo que ela nos fala de uma igreja relevante. Como eu disse, ao desejar contribuir para isso que ele vem trabalhando como pastor da igreja, primeiramente eu gostaria de que voltássemos os nossos olhos, dessemos uma olhada para a nascente da igreja. Como nasceu a igreja cristã? Como nasceu essa igreja da qual faço parte? Aonde está o berço dessa igreja? Quando abrimos o livro de Atos, nós vamos encontrar essa narrativa. No capítulo 1 do livro de Atos, eu vou ler e depois eu vou trazer uma palavra sobre isso. No capítulo 1, no verso 4, diz que Jesus, quando estava ceando com os seus discípulos, diz que ele lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. E deveriam permanecer aguardando a promessa que ele tinha feito da parte do Pai. Capítulo 4, do primeiro capítulo, o versículo 4 do primeiro capítulo de Atos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando vamos para o verso 8, ele vai falar mais para os discípulos. Ele diz, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então Jesus é elevado às alturas, e no versículo 12 vai dizer que então eles voltaram para Jerusalém, em obediência ao que Jesus lhes tinha determinado. Fiquem, não se ausentem de Jerusalém. E depois vai dizer no versículo 14 que todos eles perseveravam, estavam perseverantes e unânimes em oração. Todos eles permaneciam em Jerusalém, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos eles tinham um mesmo coração, com o mesmo sentimento, e todos eles permaneciam desta forma em oração. Isto é muito importante, meus amados, porque aqui está o berço da nascente da igreja de Jesus. No capítulo 2, no verso 1, diz que ao cumprir-se, no versículo 1 do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, confirmando-se a promessa que Jesus lhes tinha feito. É um momento histórico da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, para revestir a igreja de poder, para revestir a igreja
da graça, da virtude de Deus. Mas eu vejo então nesta nascente da igreja algumas coisas importantes. A igreja nasce no berço da oração. As pessoas estavam naquele lugar orando. Mas ainda mais do que isso, ela nasce no berço da comunhão, da unidade. Diz que eles estavam todos unânimes, num só coração, num só propósito, num só pensamento. Ainda vejo uma outra característica desse momento do nascimento da igreja. Vejo que eles tinham uma mesma fé, eles estavam firmados numa mesma esperança, a esperança da promessa que Jesus tinha feito. Jesus tinha feito muitas promessas a eles. Jesus tinha dito a eles que não os deixariam órfãos. Jesus tinha dito que voltaria para eles. Jesus tinha dito que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus tinha falado muitas promessas e tinha estabelecido isso como verdadeiro, mas a última que ele tinha dito era: vocês receberão o poder quando o Espírito do meu Pai descer sobre vocês. E era por isso que eles estavam naquele lugar. Eles estavam ali obedecendo a Jesus, então eles estavam também na obediência. Olha quantas características importantes. A igreja estava ali reunida naquele lugar por obediência. Estava unida em comunhão, no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo pensamento. Estava ali firmada nas mesmas promessas, esperando a mesma promessa que Jesus tinha feito. E a igreja estava reunida em oração. Vai nos contar a palavra no capítulo 2 ainda, que logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro vai fazer um grande sermão e mais de 3.000 almas vão se converter. Mas no verso 42 do capítulo 2, vai nos fazer uma narrativa interessante. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha como é que a igreja estava nos primeiros dias. Como nascia uma igreja viva e poderosa. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão eles partiam o pão e se mantinham em oração. Com isso, era gerado neles temor, porque dizia: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Haviam sinais da parte de Deus acontecendo. Todos estavam ali unidos, perseverantes na doutrina, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí no versículo 26 vai dizer, no versículo 46 vai dizer: diariamente eles perseveravam unânimes, novamente mostrando a unidade no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam do Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Era desta forma que a virtude de Deus era derramada sobre eles, na nascente da igreja. Quando a igreja nascia aqui na terra, ela nascia cheia do poder e da virtude de Deus, mas ela nascia no berço da obediência. Ela nascia unida no mesmo pensamento, firmada nas mesmas promessas, e ela tinha no berço ainda a prática verdadeira da oração. Eu penso que também em toda a caminhada da igreja até esta data, se olharmos a história da igreja, em todas as suas vitórias nas perseguições, em todos os momentos de aperto, em todos os desafios que surgiram nessa caminhada, a igreja foi vitoriosa quando ela estava unida num só coração, quando ela estava firmada nas mesmas promessas que Jesus deixou, quando ela se mantinha firme em oração, e quando ela tinha obediência, estava disposta a obedecer à vontade do Senhor.
Quando a igreja se desvia disso na história, nós podemos perceber claramente, quando vamos estudar a história, que a igreja sofre, padece. A igreja, quando não unida no mesmo propósito, quando não fortalecida pelo mesmo Espírito, quando a igreja não fortalecida pelo poder da oração, quando a igreja não obediente ao que Jesus determinou e o que determina, com certeza, com clareza, podemos perceber derrotas e sofrimento. E este é o nosso desafio, hoje como igreja de Jesus na nossa geração. E é a partir daqui que eu quero trazer a reflexão. É a partir daqui que quero contribuir com tudo aquilo que o pastor tem trazido e pregado, quanto uma igreja relevante. Uma igreja que tem a virtude de Deus e que esta virtude alcança aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam, aqueles que ainda não se renderam aos pés da cruz, mas que são alcançados por essa virtude ao se aproximarem da igreja que vive nessa virtude, porque isso são dons que Deus deu para a igreja. A bênção do Senhor está sobre a igreja, a virtude de Deus está sobre a igreja, porque a igreja que foi lavada, a igreja é composta de pessoas que se renderam ao pé da cruz e são lavadas com o sangue de Jesus, têm os seus pecados perdoados, saem da maldição do pecado e nascem para uma nova vida. E nessa nova vida, nascem para viver, agora para a honra e para a glória do nome daquele Deus que os salvou. Amém? Muito bem. Eu creio ainda, meus amados, só para terminar essa parte da nossa introdução, que em todo tempo, sempre, o Senhor Jesus, o Deus vivo, todo-poderoso, tem como propósito a unidade da sua igreja. E que a sua igreja viva unida nas mesmas promessas. As promessas de Jesus nos levam a olhar para a eternidade. As promessas de Jesus nos levam a olhar muito mais do que o contexto de hoje. Muito mais do que aquilo que podemos perceber com os olhos humanos. Nos leva a olhar para aquilo que está muito além. Nas promessas de Jesus estão à sua volta. A sua volta está marcada na igreja para ser esperança para a igreja, esperança de alegria, esperança de vitória. A palavra de Deus tem o propósito de fortalecer essas promessas naqueles que vivem aqui neste mundo, não por mérito próprio, mas vivem para fazerem a vontade de Deus. É também do propósito de Deus que a sua igreja viva em obediência à sua palavra, viva segundo a vontade daquele que as resgatou da perdição e da morte eterna para uma nova vida. E esse organismo vivo, ele não é uma construção, ele não é um prédio, ele não é uma denominação, ele não é um grupo religioso, ele é composto de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. É formado por pessoas transformadas pela virtude do Cristo vivo. Esta igreja, ela é viva porque Cristo vive. Se Cristo não estivesse ressuscitado e não estivesse vivo, a sua igreja não seria viva. É esta igreja que faz diferença para o mundo. É esta igreja que o mundo precisa e que as pessoas têm sede e estão, de certa forma, muitas pessoas procurando. Uma igreja que tenha algo para dar a eles aonde no mundo eles não encontrarão.
E esta igreja somos nós. Esta igreja é composta de todos aqueles que creem em Jesus e estão dispostos a honrá-lo e a amá-lo durante quanto vivendo nesta vida. Mas quero lhe deixar uma reflexão, e para esta reflexão, gostaria de que vocês me acompanhassem o que está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 18. Vai aparecer na tela aqui, você pode acompanhar na mesma tradução o que diz ali. Vou ler o que diz. Diz assim: Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Qual é a reflexão que eu quero trazer aqui, meus amados? Olhando para aquilo que fiz como introdução e trazendo à nossa memória aquilo que é uma igreja relevante. O que Paulo está nos falando aqui com muita clareza é que nós temos um tentador, nós temos um ser chamado de diabo, que busca armar ciladas contra todos nós. Este tentador é o mesmo, aquele que lá no Jardim do Éden, como eu disse no início, propôs ao primeiro homem que ele se rebelasse contra Deus. É aquele mesmo tentador que chegou a Adão, a Eva, aquele casal naquele jardim, naquele lindo jardim onde eles tinham de tudo, eles tinham a permissão para comer e se alimentarem de tudo que estava naquele jardim, menos daquela árvore que o Senhor tinha dito: não comam, se comerem, morrerão. Mas ele se apresenta, colocando em dúvida a palavra que o Senhor tinha dito, e dizendo que Deus era um mentiroso, que Deus tinha mentido a eles, que Deus tinha ocultado a verdade, e que na verdade, se eles comessem naquele fruto, eles poderiam ser autossuficientes, eles poderiam controlar a própria vida, eles poderiam viver de forma independente da graça e do poder de Deus. Infelizmente, aquele casal se deixou tentar, se deixou conduzir, deixou que aquele tentador mudasse a sua mente, mudasse as suas convicções, mudasse o seu pensamento, e eles, deixando de lado tudo aquilo que tinham vivido de comunhão com o Deus Criador, comeram daquela árvore e caíram, e mergulharam na maldição do pecado, e junto com eles toda a raça humana. Mas quero lembrar a vocês o que está registrado nos evangelhos de Mateus, de Lucas, mas em especial o que está em Mateus, no capítulo 4, que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne,
e habitou entre nós. Logo depois do seu batismo, diz que foi conduzido ao deserto, não num lindo jardim, não aonde tinha abundância de alimento, mas depois de 40 dias de jejum, diz que esse mesmo tentador vai até Jesus e busca por 3 vezes conduzi-lo para fora, para longe do propósito que Deus tinha para a sua vida. O mesmo tentador procura desviar Jesus, procura mudar a mente do homem Jesus, porque ali está o homem que se fez carne, ali não estava o Deus, porque se fosse Deus não poderia ser tentado, mas ele se fez homem para passar pelas mesmas tentações, as mesmas limitações que todos os homens, e ele foi tentado naquele jardim, e por 3 vezes foi o tentador, esse mesmo diabo, aqui dito, que armas ciladas contra todos nós, estava ali para tentar desviá-lo, para tentar levá-lo a fazer aquilo que era contrário à vontade do seu Pai. Mas graças a Deus, Jesus não se deixou levar. Jesus resistiu ao diabo com a palavra do Pai, e ele venceu o tentador. E porque ele venceu o tentador, não só ali, mas em todo o tempo, ele venceu como homem, e ele foi à cruz e morreu naquela cruz, sem se desviar da vontade do Pai. Ele foi então aquele que lá em Apocalipse diz, digno de abrir o livro, abrir os selos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dar vida, esperança de vida a todos aqueles que nele creem. O que estou querendo dizer com isso? Que esse mesmo tentador, diz Paulo, que ele está no mundo, e diz que são potestades, diz que são principados, diz que são seres espirituais do mal, que não podem mais colocar a igreja debaixo da maldição do pecado, porque a igreja foi tirada da maldição do pecado pelo poder do sangue de Jesus. Mas ele pode, e ele tenta diariamente armar ciladas para levar os membros do corpo de Cristo, eu e você, a termos atitudes, a termos pensamentos, a agirmos de formas que contrariam a vontade de Deus para a nossa vida. E ele sempre vai fazer isso. Não há uma igreja, não há um cristão na face da terra que possa dizer, eu não sou tentado. Não é verdade. Todos nós somos tentados. E o propósito do diabo é nos levar ao erro, é nos levarmos a errarmos o alvo, é pecarmos, é sairmos do centro da vontade de Deus, é sermos instrumentos nas mãos dele, o diabo tentador, maligno, inimigo das nossas almas, mentiroso, que veio para roubar, matar e destruir. E ele se faz presente na nossa vida, e ele quer impedir a caminhada da igreja, e ele procura colocar pensamentos equivocados no coração e na mente dos filhos de Deus, e por isso precisamos estarmos atentos a isso. E para estarmos atentos e para vencermos isso, Paulo diz que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas eu quero olhar um pouquinho para a introdução que eu trouxe da nascente da igreja. Ele sempre vai investir o que ele puder para nos tirar do seio da comunhão. Ele sempre vai trabalhar para fazer com que eu olhe a igreja com um olhar diferente daquele que Deus a vê.
Ele sempre vai querer criar no meu coração e nos meus pensamentos, pensamentos que dividem, pensamentos de julgamento, pensamentos humanos, carnais. Ele vai procurar sempre fazer com que eu venha perder a visão do que a igreja representa para Cristo, da importância que eu tenho no corpo da igreja. Ele sempre vai procurar trabalhar para destruir a nossa comunhão, porque ele sabe que o Espírito do Senhor, ele sabe que Cristo Jesus deseja que vivamos em comunhão. Somos diferentes, sim. Temos histórias diferentes, viemos de berços diferentes, sim. Mas as esperanças, a esperança que temos é a mesma. A esperança da eternidade é a mesma. O Senhor que nos salvou é o mesmo. A palavra que nos transformou e que nos transforma a cada dia é a mesma. Mas ele, como tentador, destruidor, vai tentar sempre nos tirar do foco, vai procurar me levar a olhar para este mundo, a ficar preso nas coisas que acontecem aqui, e não deixando que eu olhe para a eternidade, para aquilo que Cristo quer me mostrar. Alienado? Não. Claro que devo viver em sociedade, devo viver neste mundo, mas os meus valores precisam estar firmados naquilo que me levam para a eternidade, porque é isso que Jesus me deu, é isso que Jesus deu para nós como igreja, olhando para a eternidade, olhando para os irmãos da igreja, não como pessoas humanas, e não para julgá-los e para condená-los, e não somente vendo os erros, não somente vendo aquilo que me desagrada, mas olhando eles como meus irmãos lavados em Cristo Jesus, parte do mesmo corpo, filhos do mesmo Pai. Mas o tentador não está feliz com isso. Quando a igreja se propõe a se unir, ele vai trabalhar para desunir, com mentiras, vai procurar fortalecer em nós sentimentos humanos carnais, com literaturas da terra, com coisas daqui. A igreja que negligenciar a oração, negligenciou o próprio poder do Senhor, porque não é na oração que eu tenho intimidade com o Espírito do Senhor, é na oração que eu me quebranto, que eu reconheço que sou pecador, é na oração que eu consigo perdoar com mais facilidade o meu irmão, é na oração que a palavra de Deus cria uma dimensão muito maior na minha vida, é pela oração que a palavra de Deus, quando quando a leio, queima o meu coração, porque na oração eu tenho intimidade com o Espírito do Senhor, porque pela oração eu tenho intimidade com o próprio Cristo vivo. Mas o diabo não está contente com isso, ele vai sempre lutar, trabalhar para roubar, matar e destruir, para impedir o avanço de uma igreja. Ele vai procurar colocar ideias diferentes, ele vai tentar colocar no coração dos líderes, das pessoas, que nós dependemos do poder econômico, que nós dependemos do poder político, que nós dependemos de outros poderes, e não é verdade. Nós dependemos do poder e da força do nosso Deus. Nós dependemos somente do poder e da força do nosso Deus para cumprir bem a missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma missão, um cuidar do outro, porque somos corpo de Cristo Jesus. Também nessa missão está o ser testemunha de Jesus aonde quer que eu vá. Sou um homem falho, cheio de limitações, sou um homem que erra diariamente, mas sou lavado com o sangue de Jesus, me é dada a oportunidade do arrependimento e de continuar caminhando como filho do Altíssimo, para proclamar as boas novas a toda criatura. Que bom quando chegam num lugar e a virtude do Senhor alcança aquele lugar.
Que bom, fico feliz quando eu chego no lugar e as pessoas dizem, que bom que tu chegou, quando tu chega, há algo especial quando tu chega. E eu fico vendo que isso é a virtude de Deus, não é minha, é do Senhor. Mas o diabo não está feliz com isso. O diabo não tem estado feliz com isso. Em todas as gerações ele procura armar armadilhas, ciladas, para impedir o avanço da igreja. E impedir o avanço da igreja é contaminar, é desviar o coração, as convicções, o entendimento daqueles que são membros da igreja de Jesus, de todas as idades. Não importa se é uma criança, um jovem, ou uma pessoa com mais de 90 anos, de todos e em todos, Cristo deseja derramar abundantemente da sua virtude. Mas o diabo procura constantemente, incansavelmente, armar armadilhas para desunir, para esfriar o desejo da oração, para trazer o relativismo, tirando aquilo que é absoluto da palavra de Deus, colocando em dúvida a própria palavra. Mas nada disso veio do Senhor. Há uma batalha espiritual, meus amados. Nós precisamos ter esse entendimento. Há uma batalha espiritual, aonde o nosso Deus nos deu vida para sermos luz neste mundo. A igreja do Senhor é luz, porque Cristo habita nela, porque o Espírito do Senhor habita nela. Mas o príncipe das trevas, o inimigo das nossas almas, as potestades e principados do mal, querem entrar no meu entendimento, querem roubar a minha fé, querem tirar a minha alegria, querem roubar a nossa comunhão, querem me desviar da obediência, querem me tirar da presença de Deus nos momentos de oração. Por isso, meus amados, nesta manhã, quando eu disse, meu desejo é que esta palavra traga uma contribuição a tudo aquilo que o pastor desta igreja tem trazido. Tenho ouvido culto após culto neste púlpito ser pregado que Jesus é o caminho. Tenho ouvido que o pecado não faz parte da igreja. Pecamos porque somos falhos, mas devemos imediatamente buscar o arrependimento. Tenho ouvido o quanto tem sido pregado da importância que tem da igreja ser relevante na sociedade e aonde quer que ela estiver. E uma igreja só é relevante quando ela é fortalecida na força e no poder do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, vocês não precisam responder não, mas quem de nós aqui não precisa do outro? Quem de nós aqui não precisa do outro? Quem de nós aqui não se sente aliviado em momento de dor, quando recebe um abraço de amor e de compaixão? Quem de nós aqui é capaz de dizer que é independente e não precisa viver em comunhão? Nos momentos muito difíceis da minha caminhada, quando olho para trás, vejo como a igreja tem abençoado minha vida, como irmãos e irmãs sem nenhum curso teológico, irmãos e irmãs sem nenhuma formação, têm abençoado a minha vida, orando por mim, me amando. Muitos, no particular, me exortando, me chamando para um lugar separado para me exortar, para me mostrar que eu estou saindo do foco, para me mostrar que eu estou me deixando levar pelo tentador. Por isso, meus amados, nesta manhã eu quero contribuir com isto, que possamos olhar para a igreja com carinho e com amor,
que tudo que é desta terra tem o seu espaço e o seu lugar, mas que acima de tudo isso, tenhamos com clareza que o inimigo das nossas almas quer nos dividir, quer roubar de nós o prazer da oração, quer nos distanciar da palavra de Deus, quer roubar de nós o direito de termos comunhão íntima com o Espírito Santo, quer tirar dos nossos sonhos, pastor Davi, que o pastor Davi pregou domingo passado sobre os sonhos, quer tirar dos meus sonhos a alegria da vida eterna, mas não vai roubar, porque eu posso repreendê-lo no nome de Jesus. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não pode roubar do meu coração, da minha mente, aquilo que o Senhor tem plantado em mim. Por isso, igreja, nós precisamos nos levantarmos como igreja para sermos uma igreja relevante, cheia da força e do poder do nosso Deus, unidos num só coração, unidos nas esperanças que Cristo deixou para nós, unidos na palavra, unidos em Cristo Jesus, unidos naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante, e que tenhamos tempo suficiente na nossa agenda para entrarmos no nosso aposento e falarmos com o nosso Deus, e deixarmos o nosso Deus nos mostrar quem somos, o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos de mudança, quanto precisamos de transformação ainda na nossa vida, e que nos nossos anseios e no nosso coração haja um desejo ardente de ser útil à igreja, mas útil na edificação do corpo, que eu use todos os dons e talentos que o Senhor me deu para a edificação do corpo, que a minha boca não se abra para falar mal, que eu não traga para o oculto o que tem que estar na luz, que o ocultismo não vem do Senhor, porque o Senhor está na luz, que eu não aceite e não faça parte do ocultismo, mas viva na luz, porque o Senhor na luz está, porque somos filhos do mesmo Deus, temos as mesmas promessas, fomos chamados para a mesma missão, sermos testemunhas de Jesus, aonde quer que andarmos, e fazermos discípulos de Jesus, para Jesus. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm um caráter que eu tenho aprendido muito. Poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou fazê-lo. Mas não são discípulos meus, são discípulos de Jesus, não são minha propriedade, são propriedade do Senhor, porque eu não morri por eles, foi Jesus que deu a vida por eles. Por isso, amada igreja, na nossa geração e no tempo de hoje, independente de pandemia, independente de crise nacional, mundial, ou seja, o que acontecer neste mundo, nós podemos sim sermos relevantes, se estivermos marchando em nome de Jesus, se estivermos marchando em unidade, se estivermos marchando na dependência do Senhor, se estivermos colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos dá, como dons e talentos, para a edificação do corpo, e para que a boas novas seja proclamada a toda criatura, porque esta é a vontade do nosso Deus. Mas não esqueça, nós estamos em permanente batalha espiritual. O tentador sempre estará por perto, tentando mudar a nossa mente, nossas convicções, nossos propósitos. Cabe a nós resisti-lo. Lá no início da palavra, o Senhor dá essa palavra para Caim: Caim, o pecado está à porta, mas cabe a ti resisti-lo.
Se isso foi dito a Caim naquele dia, quanto mais a nós hoje, que somos lavados com o sangue precioso de Jesus, e temos em nós o Espírito do Senhor, somos templos do Deus Altíssimo, para vivermos nesta vida, para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus abençoe vocês, que ao você sair esta manhã daqui, vocês reflitam o quanto importante você é na igreja de Jesus, quanto importante é a sua oração, quanto importante é o seu perdão, quanto importante é o que você fala, com quem você fala, onde você fala, quão importantes são as suas ações, as suas atitudes, tanto para a edificação da igreja, como para a proclamação do Evangelho, porque é uma batalha espiritual. Ou serviremos ao Senhor, ou não serviremos ao Senhor. E a igreja está na terra para servir a Jesus. E eu tenho certeza que vocês têm esse desejo. Vocês têm essa sede de fazê-lo. Então que possamos viver em unidade, em oração, firmados nas mesmas promessas e obediente à mesma palavra. Porque assim nasceu a igreja de Jesus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus.